ex-aluna da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, assume direção-geral do Arquivo Nacional. Professora da UNB, Ana Flávia Magalhães Pinto assume cargo de diretora-geral titular do Arquivo Nacional. Em 185 anos, Ana Flávia Magalhães Pinto é a primeira mulher negra a ocupar o cargo de diretora-geral titular do Arquivo Nacional. Em entrevista para o site do Simpro-DF, a professora da Universidade de Brasília revela que toda sua trajetória de vida está atravessada pelas lutas pelo direito à educação. Nascida e criada em Planaltina, região administrativa do Distrito Federal, a 38 quilômetros do centro da capital do país, Ana Flávia é filha de Sara Ramos Magalhães Pinto, uma professora de matemática aposentada da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, que desenvolveu um método de alfabetização próprio para ensinar sua filha a ler e a escrever em 3 semanas. A nova diretora-geral titular do Arquivo Nacional conta que fez 7 vestibulares para ingressar na universidade pública. E brinco que eu sou uma pessoa gestada nas manifestações do Simpro. E me orgulho muito disso, porque eu cresci vendo professores dentro da minha casa, nos espaços onde estudei, lutando pela educação. Doutora pela Universidade Estadual de Campinas, mestre pela UNB, licenciada em História pela Universidade Paulista e formada em Jornalismo pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, ela assume, no 3º mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o comando do Arquivo Nacional, com a consciência de que há uma série de desafios pela frente. Ela considera, dentre outras coisas, que fazer a gestão desse órgão é algo fundamental, porque a preservação e o acesso aos documentos são condições para que haja até mesmo subsídios consistentes para a formulação e o monitoramento de políticas públicas. No novo governo, o Arquivo Nacional passou a ter status de secretaria no recém-criado Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, sob o comando da ministra Esther Derrick. Com respostas incisivas, a professora ensina, nesta entrevista, novos conceitos e outras direções quando perguntada sobre as várias representatividades que ela traz a público ao ser escolhida para gerar o Arquivo Nacional. Por exemplo, ela explica que a expressão mercadológica, exemplo de mulher negra bem-sucedida, se reveste do mito da meritocracia e não deve ser vista assim. A minha trajetória escolar é resultado dos sucessos e dos insucessos das políticas públicas de educação deste país, sobretudo daquilo que a gente entende por sucesso. Confira na íntegra a entrevista. O que a senhora vê atualmente na gestão do Arquivo Nacional e o que pretende implementar no órgão? O que vejo é uma série de desafios que dizem respeito aos 2 eixos da missão institucional do Arquivo Nacional. Por um lado, fazer a gestão dos documentos gerados pela Administração Pública Federal, isso é algo fundamental, porque é a partir disso que a gente vai ter condições para que tanto haja subsídios para a percepção em escala de série histórica de dados que auxiliam na formulação e no monitoramento de políticas públicas. E também até como um instrumento importante para que a gente tenha fontes documentais para a pesquisa histórica e das outras áreas, como antropologia, ciências da saúde, tudo depende. Em tudo isso, o trabalho de arquivistas é central.
Por outro lado, a gente vê outro desafio, que é o de fortalecer a missão institucional, que é o atendimento ao público amplo, composto por pesquisadores e demais cidadãos. Os desafios afetam essas missões institucionais. As ações específicas, por sua vez, a gente não vai falar sobre isso agora, porque tem um planejamento em curso, que, inclusive, depende de visitas e outras ações que não queremos antecipar. Porque, em primeiro lugar, devemos realizar um encontro para diálogo com os servidores do Arquivo Nacional, previsto para acontecer na segunda e terça-feira da semana que vem. A partir daí é que vamos falar mais. Por que o Arquivo Nacional é importante para o Brasil e seu povo? Muito se diz, por exemplo, de uma história que a história não conta. É importante que a gente se atente para os processos em curso, justamente em sentido contrário e que já produzem resultados. O Arquivo Nacional é uma instituição estratégica para que essa história, que a história já conta e pode contar ainda mais, aconteça, porque é ali que estão guardados, preservados e disponíveis documentos por meios dos quais podemos restabelecer narrativas sobre a nossa história nacional. Com o povo, em que justamente o povo, os diversos segmentos da nossa população, seja reconhecido como sujeito social e histórico estratégico para a vida da nossa sociedade, para o bem e para o mal. Digo isso porque a gente se acostumou com uma narrativa histórica em que o povo é espectador e os documentos do Arquivo Nacional, todos eles, indiscutivelmente, a despeito das intenções originais da sua produção, permitem que a gente leia a contrapelo essas informações e perceba a presença desses sujeitos que, muitas vezes, por muito tempo, foram negligenciados. Sabemos que isso provocou uma sensação na sociedade de que o povo não teria lugar na história do Brasil. Mas ele tem. A nossa história passa indiscutivelmente pela documentação que segue sendo preservada e disponibilizada no Arquivo Nacional.